sou o irmão José Vantuil Carneiro. Muitos acompanham a história da família Carneiro do Rio Grande do Norte e não sabem como começou a briga da família Carneiro. E hoje eu quero contar como tudo começou. Nós tínhamos um tio muito querido, Antonino Carneiro, e um sargento matou meu tio na cidade de Caraúba. Com a morte do meu tio, minha mãe se revoltou e jurou vingança. E minha mãe clamava vingança dia e noite. E mamãe cobrando vingança. E lá em casa minha mãe teve 7 filhos homens. E ela clamando vingança. Passou 3 anos e poucos meses. Quando foram fazer o túmulo do meu tio, ali juntaram aqueles ossos, botaram aqueles ossos ali naquele cemitério, fizeram aquela ruma de osso no cemitério. E os pedreiros fazendo o túmulo do meu tio no cemitério de Caraúba. Eu era menino quando eu vi isso. E minha mãe pegava osso por osso, chorava muito. E minha mãe jurando vingança, 12 horas do dia, na areia do cemitério de Caraúba. Minha mãe não conhecia nada de Deus. Nós não conhecíamos nada de Deus, ninguém conhecia nada de Jesus. Era um povo que não tinha conhecimento da palavra de Deus. E minha mãe revoltada pegou o crânio do meu tio, ajoelhada na areia do cemitério, clamando vingança, e ela ali clamava pelos deuses dela, pelos santos dela, e jurava vingança e apresentava os 7 filhos homens dela. E dizia: meu irmão, entra teu espírito nos meus filhos para fazer a sua vingança, é tudo o que eu mais quero. E meu irmão mais velho, vendo ela jurando, chorando na areia do cemitério, fazendo aquele juramento, meu irmão mais velho pegou um pedaço de carvão e fez um desenho na parede do cemitério de Caraúba. E meu irmão ali deu um bocado de tiro naquele desenho. Meu irmão se revoltou também. E foi ele que ela preparou, e ele veio aqui em Natal e fez a vingança do meu tio. Meu amigo, eu não sei o seu problema. Eu só sei que o Deus que fez comigo, condenado a 142 anos e 6 meses, resolveu o meu problema, ele vai resolver o seu problema. Como advogada, com o conhecimento jurídico que eu tenho, seria impossível acontecer na vida de um apenado o que aconteceu com Vantuil, se não fosse o mover de Deus. A liberdade de Vantuil é um milagre de Deus. Vale a pena acreditar no que Deus fez na vida dele e ter aquela certeza que também fará na vida de cada um. Porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer muito mais. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E para mim é motivo de alegria Deus realizar o meu sonho em gravar o meu primeiro DVD. Esse trabalho é para a honra e a glória do Senhor. É uma bênção de Deus na minha vida. E eu quero deixar um pedido de oração de todos os irmãos. Ore por mim. E o meu testemunho é para a honra e a glória do Senhor, para a salvação de alma. Eu nasci e me criei na cidade de Caraúba, no Rio Grande do Norte. A minha família é a família Carneiro. Desde os anos 60 que minha família vem brigando com outras famílias e havendo vingança na minha família. Eu fui criado no meio dessa família e logo chegou a mesma coisa na minha vida. Aconteceu o mesmo problema e fiquei foragido, pedido pela polícia do Rio Grande do Norte, eu e meus irmãos. Meu pai, agricultor, pobre, não tinha condições de manter nós na vida de foragido. E nós, foragidos, não tinha condições de arrumar emprego. Foi quando nós planejamos o assalto dos 94 milhões. Eu e meus irmãos, fui um daqueles envolvidos, assaltamos 94 milhões. Fomos presos pela Polícia Federal no estado do Piauí, em Canto de Buriti. A polícia prendeu nós no estado do Piauí, em Canto de Buriti. E nessa prisão houve troca de tiro. Morreu um companheiro da gente, 2 companheiros, e o homem da Polícia Federal morreu também.
E depois de 3 dias eu fui pego pela Polícia Federal. E me trouxeram para Natal. Eu e meus irmãos, meus primos, meu pai, toda a família. Envolvido no assalto de 94 milhões e depois outros problemas, a consequência do crime. Chegando na penitenciária com chave, a antiga Caldeirão do Diabo. Nós ali ficamos presos numa cela, presos e incomunicáveis. Eu e meus irmãos, meus cunhados, meus primos, toda a família. Presos e incomunicáveis naquela época e pelo assalto dos 94 milhões, pagamento da emergência aqui no Rio Grande do Norte. Preso incomunicável, me tiraram para o primeiro julgamento, me condenaram a 30 anos. Me tiraram para o segundo julgamento, me condenaram a 23 anos. Em 2 processos, eu já estava condenado a 53 anos em regime fechado. Isolado do mundo, condenado a 53 anos em regime fechado. Para mim não tinha mais jeito, estava tudo perdido. Quando foi um dia, um homem de Deus gritava no terceiro portão daquela galeria. Era o irmão Agimiro, saudoso irmão Agimiro, que hoje dorme no Senhor, Gideões Internacional. E esse homem gritando na terceira galeria, no terceiro portão, ele gritando, eu peguei um espelhinho de bolso, botei na brecha, aonde a bandeja de comida entrava, fazendo como um retrovisor de carro. E eu via que era um velhinho que gritava no terceiro portão. E aquele velhinho, quando viu que eu estava vendo ele através daquele espelhinho, ele pegou a palavra de Deus e jogou para mim o Novo Testamento. E quando ele jogou a palavra de Deus para mim, atravessou o segundo portão, ficou aproximado do meu portão. Através de um rodo eu puxei a palavra de Deus para minhas mãos. Quando a palavra de Deus chegou nas minhas mãos e eu abri, foi em Atos dos Apóstolos que Paulo e Sila louvavam o Senhor na prisão. E de repente vi um grande terremoto e balançava todos os alicerces daquela prisão. A palavra foi direto ao meu coração. Na mesma hora eu disse para os meus irmãos, para o meu pai, a partir de hoje eu vou fazer o que esses homens faziam, para ver esses portões se arrancar da minha frente. E eu me enchi de fé. A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu, cheio de fé, cheio de confiança no Senhor, dediquei a minha vida ali dentro, louvando a Deus. E Deus começou a trabalhar na minha vida. A libertação do Vantuil foi uma coisa assim, muito de Deus, irmão. Porque nós não tínhamos nenhuma perspectiva de saída tão cedo, porque as perspectivas a nível de periculosidade era muito grande, o processo era muito complicado. E materialmente, a olho normal, humano falando, não existia uma possibilidade de saída tão cedo, porque a coisa era séria perante o mundo. Mas o Senhor é aquele que destrói barreira, né? Quebra os laços. O Senhor é quem faz tudo. E achou por bem trabalhar pelo Vantuil. E o Senhor fez coisas que, segundo a advogada dele, na advocacia não existe. Mas Deus trabalhou e soltou ele assim mesmo. A primeira bênção é a primeira porta que Deus me deu, que Deus abriu. Um dia estava eu ali cantando louvor a Deus, quando de repente lá vem abrindo os 3 portão e o subtenente chegou e disse, qual é o crente que tem aí dentro? Eu digo, sou eu. Ele disse, veste uma roupa, você vai sair agora para o culto na igrejinha da penitenciária. Foi a primeira bênção e a primeira porta que Deus abriu para mim. E ali fiquei saindo 2 vezes por semana da minha cela de castigo para cultuar o Senhor, juntamente com os irmãos que vinham da liberdade. E Deus foi trabalhando e eu louvando a Deus, saindo 2 vezes por semana. Quando foi um dia, aquela senhora chegou para mim e disse, irmão, a minha igrejinha é pequenininha e eu vou falar com o meu pastor para ele dar o convite para o irmão ser o cantor oficial da nossa festa. E aquela irmã falou com o pastor, na época o presbítero Paulo Costa, da igrejinha de Marulira, aqui no bairro de Natal. E quando ele falou, a irmã pediu um convite para eu ser o cantor oficial daquele congresso de mocidade. E ele fez aquele convite e deu para a irmã. A irmã correu na minha cela e disse, olha irmão, fique orando e jejuando, que eu agora vou falar com o seu juiz para lhe soltar.
Se o juiz lhe soltar para você ser o cantor oficial da nossa festa, vai ser uma benção. Naquele congresso, só uma vez que João Tuil cantou uma sequência de hinos sem parar, o Senhor batizou 26 pessoas. Oh, glória! E a irmã me apresentou o convite e ao meu lado um detente quase formado, faltava uma prova ou era duas para ele concluir a formatura dele. E aquele homem ouviu o que a irmã falou, bateu um requerimento baseado no artigo do Código Penal que ele encontrou. E eu assinei embaixo e a irmã juntou com o convite do pastor e foi falar com o juiz federal. Eu era preso da Justiça Federal, estava sob a custódia do juiz federal. No passado, quando eu o conheci, foi um elemento, podemos assim dizer, de alta periculosidade, e assim taxavam os jornais, né? Foi através de um culto relâmpago que nós fizemos ali no presídio, de 15 minutos. Que o coronel nos concede para que a gente fizesse pregações para eles. E foi aí que eu o conheci. Nesse dia que eu cheguei lá, ele já tinha aceitado Jesus através de um instrumento de som que existia dentro da cela dele. E os irmãos faziam os cultos lá fora e esse som era transmitido para todo o presídio. Cada cela tinha um som. Esse som teria sido instalado pelo irmão que trabalhou lá há muito tempo, o irmão Adelmo. E ele fez esse trabalho lá. E quando eu conheci ele, quando eu tive encontro, ele já era crente, já estava vestidinho. Foi a primeira vez que a gente fez culto, ele já estava lá, tudo bem, já era crente, né? Mas somente ele. E quando a irmã deu entrada na promotoria, e o juiz disse, de hoje a 8 dias a senhora vem buscar o resultado. Com 8 dias o juiz autorizou assim, José Vantuil Carneiro está autorizado todo final de semana saí da penitenciária para cantar nas igrejas evangélicas. E Deus abriu a segunda porta. Eu fiquei saindo, todo final de semana eu saía, cantava nas igrejas e voltava na segunda-feira para a penitenciária. Deus foi abrindo as portas para a glória do Senhor. E aquela irmã toda semana tinha uma igreja para mim cantar, um compromisso, e Deus foi trabalhando, abrindo as portas. O meu irmão mais velho viu o que Deus fez na minha vida. Os irmãos falaram de Jesus para ele, ele não quis saber de Jesus, tentou uma fuga, morreu trocando tiro com a polícia de frente à penitenciária. Com a morte do meu irmão, o diretor da penitenciária não me quis mais na penitenciária. Mandou eu voltar ao juiz e dizer para o juiz para procurar um presídio para não botar, que ele não me queria mais lá, nem passando de frente à penitenciária. Voltei ao juiz, contei a situação. O juiz disse, Vantuil, você tem 15 dias, procura uma delegacia dentro de Natal. O delegado que lhe aceitar, você vem aqui, que eu dou autorização para você ir com a delegacia. Dentro de 15 dias procurei toda a delegacia dentro de Natal, nenhum delegado me quis, ninguém me quis. Naquela época era uma situação difícil. Eu condenado a 53 anos em regime fechado em 2 processos. E o diretor não me quis mais, a delegacia não me quis. Na época, Rio Grande do Norte só tinha 2 penitenciárias. Aqui a João Chaves, em Mossoró, regime aberto. Eu não podia ir para Mossoró, porque era regime aberto. Voltei ao juiz, doutor, nenhum delegado me quer, ninguém me quer. Ele perguntou para a irmã, senhora, assina um termo de responsabilidade por esse homem? Ela disse que assinava, assinou um termo de responsabilidade por mim. E eu fiquei preso aos cuidados daquela irmã, trabalhando só na obra de Deus. Deus foi abrindo as portas, eu gravei o primeiro LP, Vida Nova. Com a gravação do meu primeiro LP, Vida Nova, Deus abençoou, eu vendi 2.000 cópias de LP aqui dentro de Natal. Deus me deu uma casa para a glória do Senhor. Deus foi abrindo as portas para mim. E livre, cantando para Jesus, sempre os jornais diziam, Vantuil está solto. E Deus abriu as portas e mandou eu cantar para Ele, só cantando para Jesus. Depois Deus abriu as portas, gravei, abençoado por Deus. Deus me deu a irmã que se responsabilizou-se por mim, a irmã Selma. Eu casei com a irmã Selma para a honra e a glória do Senhor. Ele conta que uma vez o Senhor mostrou, e ele sempre dizia que eu ia ser a mulher dele, mas eu nunca levei isso em consideração, porque preso tem essa carência, esse tipo de carência, se apegar às pessoas. Eu sempre nunca, mas o Senhor queria, né, quis, e Deus fez uma mudança radical, Deus fez um mover muito grande, e de repente, se o Senhor me perguntar detalhes como foi, eu não sei dizer, eu sei que de repente eu
eu me vi para casar com o Vantuil e até hoje nós já estamos com mais de 25 anos casados e estamos bem, graças a Deus.